Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, né? Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma leitura da palavra e orar com você. Está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. E eu quero estar lendo junto com você. Eu quero estar fazendo a leitura da oração, para a gente poder fazer a oração em nome de Jesus. Ele diz assim: as primícias do Espírito e a esperança, e intercessão e eleição. E diz assim no capítulo 8 de Romanos, versículo 18. Vamos ler. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Eu vou ler novamente. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui também fala das primícias da esperança, primícia do Espírito, porque hoje o culto é sobre batalha espiritual ainda. Então eu quero estar lendo, orando com você nesse momento, para a glória do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, perdoa nossos pecados, falha, Senhor, o que pensamos, agimos ou falamos. Senhor, nos ajude, nos orienta pelo Teu Espírito, nos capacita com a Tua palavra, trazendo a cura, a libertação, a restauração e dando força para o Teu povo e força, Senhor, para a humanidade, abençoando e livrando, Senhor, toda a humanidade desse mal, Senhor. Os nossos irmãos guardando, obrigado pelas vitórias dos que, Senhor, superaram, os que perderam seus entes queridos, que possam, Senhor, ter forças, ter um aguento de Ti, Senhor, pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Adriana Flávia está presente. Deus abençoe, Adriana. Então, também está a irmã Heloísa, pastor Edson. Vai entrando, né? A gente não consegue, às vezes, falar o nome de todos, mas vai entrando. Eu abri Cartas aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Como você entrou depois, esse versículo que eu li é sobre o capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Então, aqui fala que das aflições. Então, as aflições, eu posso trazer essa palavra às lutas, né? As lutas, batalhas, porque tudo que reflete no mundo espiritual reflete na terra, e da terra reflete também ao mundo espiritual. Então é muito importante isso. E hoje, da última vez que pregamos sobre a batalha, eu falei sobre Davi e Golias. Então, e se nós atentarmos para vermos aquele lugar chamado Faixa de Gaza, é exatamente o local aonde houve aquela batalha entre Israel e os filisteus, Davi e Golias. E até hoje ainda é uma faixa de luta e de batalha. Então se vê a luta e a peleja naquele lugar. Então eu quero hoje trazer no livro de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10, eu quero trazer aqui com você que está aqui. Vou falar mais perto do celular. Eu vou falar mais alto aí se você não ouvir. Capítulo 10 de Daniel, do livro de Daniel. E você está escutando bem? Dá um ok para mim se estão escutando bem aí. Amados e amadas do Senhor. Capítulo 10 do livro de Daniel, que diz assim, diz que está legal, que está indo bem. Então, diz assim: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Então a gente vai entender que no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia,
foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, versículo 2, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufas, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze acasalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, versículo 9, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer. Versículo 14. A visão é ainda para muitos dias. Até aqui, a gente vai entender que no capítulo 10 de Daniel, o Senhor tinha dado uma promessa ao seu povo aí por volta de 650 e pouco, 600, mais ou menos isso, 660, 650 e pouco, antes de Cristo. O Senhor havia dado uma promessa ao povo, porque haveria de ter uma luta muito grande, e o povo ser oprimido. Então houve uma opressão, uma escravidão, uma guerra, e a guerra, eles levaram o povo cativos para Babilônia. E aqui diz que no ano terceiro, quer dizer, no terceiro ano de governo do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, porque Daniel estava clamando ao Senhor. Daniel entra em oração e clamando ao Senhor pelos dias do cumprimento das suas promessas. Aqui eu quero abrir um parênteses, que às vezes nós temos bênçãos, né? E isso eu vi na minha vida e vi
dos irmãos que estão à minha volta, na igreja principalmente, daquelas promessas de Deus, né? Então eu, por exemplo, aprendi no começo da minha conversão que eu deveria primeiro zelar por aquilo que Deus deu. Então, às vezes, a promessa é muito maior, mas veio alguma coisa, seja um carro, uma casa, e não era aquilo que eu queria, que eu estava esperando, o que eu fazia? Aquilo veio das mãos de Deus, então eu passava a zelar e a profetizar que viria a se cumprir ainda mais aquilo que eu estava esperando, ou outras coisas, outros acontecimentos, algumas outras vitórias. E assim se cumpriu, eu vi se cumprir na vida de muitos. Então você que está esperando a tua vitória, aquilo que você tem, o pouco com Deus é muito, né? É um provérbio até do mundo, mas que a palavra diz: sede fiel no pouco, no muito te colocarei. Então a gente está na oração, a gente está na perseverança, a gente está na esperança que Deus vai fazer coisas melhores. A igreja, ela pode passar, ela pode ver as lutas que estão acontecendo. A igreja pode ver como ela já viu no passado, mas a igreja, ela passa por momentos maravilhosos. Então, eu já visto, por exemplo, o momento de Jesus tem ascensão e deixa os discípulos cheios do Espírito Santo, cheios de poder, e eles passaram lutas terríveis, mas eles, no meio daquele momento de luta, houve sinais e prodígios e maravilhas acontecendo. E Deus prosperou também o seu povo. Deus fez coisas maravilhosas em que o povo viu a glória de Deus, tanto material quanto espiritual, porque Deus tem o cuidado e o zelo pela sua igreja. Então, ainda que a gente esteja no momento que nós estamos, é um momento de batalha. Assim o Senhor me mostrou como está a batalha no mundo espiritual, e ela está refletindo na terra, nos homens. Aquele que estiver firme, o figo que está firme na figueira, ele vai passar, mas passar com vitória, porque há uma promessa. Irmãos, a luta, mas há uma promessa de Deus sobre a igreja, que a igreja, ela não ficaria para a grande tribulação. Então, enquanto entra alguma tribulação, porque nós estamos sendo atribulados, né, a princípio de dores, nós podemos entender como esse tempo também, mas muito maior, se princípio de dores, a perseguição que teve a igreja, com mortes, e com a morte de 6 milhões de judeus, fora africanos, fora tantas coisas, fora crianças, e tantas outras mortes, porque houve guerra, uma batalha terrível. A Segunda Guerra Mundial foi uma batalha terrível, e as perseguições da igreja que vieram antes aí foi terrível também. Mas a igreja passou, a igreja sobreviveu, a igreja se fortaleceu, a igreja se renovou. Sabe por quê? Ela tem uma promessa. Então nós vamos passar por esse momento de luta, nós vamos passar por esse momento de aflição, mas com vitória. Hoje, né, domingo, eu fiquei muito contente com a ministração da palavra, né, a alegria, né, Deus usou o Bispo Edson tremendamente, o louvor foi uma benção. Eu estava com o coração partido, sabendo que amanhã a igreja estaria com as portas fechadas por 15 dias. É duro, é triste, porque saber que ela foi comprada por preço de sangue, a igreja não é parede, mas isso é assim, nós temos que ver qual é a mensagem e a colocação. A igreja é a casa do Senhor, chamada casa de oração. Por ela Jesus brigou, por ela Jesus lutou, por ela Jesus repreendeu aqueles que eram comerciantes, aqueles que negociavam na igreja. Jesus fez um azarrogue,
derrubou as bancas dos cambistas e disse: não façais a casa de meu pai saltio de ladrões, de pessoas que como covil de salteadores. É a mesma coisa de pessoas tentando fazer da casa de Deus coisas ruins e tentando oprimir também o povo. E haja visto que a conversão de Saulo, em Atos 9, era como uma opressão, uma luta de uma batalha espiritual contra a igreja. Ele entendia completamente que os crentes eram enganadores. Na palavra ele chama de embusteiro, né? Que eles tinham embuste, quer dizer engano, né? Que eram mentirosos, que Jesus não era o Filho de Deus, aquela coisa toda. Então era isso que passava na cabeça de Roma, que era o império, e dele, que trabalhava por Roma também como comandante. Então havia, mas não se esqueça que assim como houve perseguição na igreja naquele momento, assim Deus morreu Estevão, no capítulo 7 de Atos, apedrejado por causa da palavra. Deus converteu a Saulo, o pior homem que era perseguidor da igreja. O próprio Jesus converteu. Ele não ganhou muitas almas, não abriu igreja, não glorificou o nome do Senhor. Então a palavra diz, se não me falha a memória, em Lucas 10 ou João 10, se a semente não morrer, ela ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, quando o diabo vem com a perseguição, com a batalha sobre a igreja, sobre nossas vidas, né, a gente entende, né, crentes também pega doença, mas Deus tem dado a vitória. Deus deixou todos de pé. Eu sentia dor pelos irmãos, sentia dor, o Bruno estava se sentindo mal, passou 3 noites agora sem respirar direito. Minha neta, a minha nora, a gente vai orando, né? A bispa perdeu 2 entes queridos, eles estiveram há 3 ou 4 semanas atrás lá em casa, e estavam bons, fortes. De repente a Covid bateu e levou, 2 pessoas levou, 2 escapou. Então é assim, é uma batalha, a gente sente, a gente também é de carne, né? Nós temos alegria e tristeza, e a gente sente o peso, né? A gente sente o peso de ver a nossa companheira, que é o caso a bispa, né? Sentida, chorou muito. No sábado perdeu uma, passou o domingo em choro, na segunda de manhã já recebeu a notícia da outra que estava lá também, a tia, que é muito querida por elas. Então assim, a gente, né, tem a fé, não perde a fé. A batalha espiritual a igreja está olhando em oração, em jejum e em clamor diante do Senhor. Com certeza a tua vitória será até certa. Então Daniel entra em oração, e ele, pela palavra revelada, porque a palavra revelada que está falando aqui no 3º ano de Ciro era uma palavra exatamente do entendimento do tempo de promessa de Deus que iria se cumprir, que o tempo era esse, né? Quantas promessas a gente não recebeu na igreja? Eu recebi promessas que elas se cumpriram na minha vida, que elas se cumpriram totalmente. Tem promessas que ainda alguma coisa ainda está por se cumprir, mas muito poucas, mas a maioria que Deus deu se cumpriu tremendamente, de forma gloriosa. Está aí Edson Santos Gomes, né, que entrou, é o nosso pastor lá da Vila Airosa. Deus abençoe. Eu vou dando aí a paz para os que eu consegui ler, tá? Depois que o óculos não é fácil, né? Vou olhar a letrinha pequena, eu regalo o olho. O Tiago está aí, vários outros também estão. Então, a gente vê que tudo isso vai se cumprindo. Então passa tempo, e às vezes Deus deu promessa que ela se atrasou, ela não se cumpriu, não pela mão de Deus, porque houve batalha, impedimento, batalha espiritual,
Houve batalhas terríveis. E nas regiões celestiais está as hostes malignas, os principados e potestades do mal, no primeiro céu, guerreando, tentando impedir que a bênção chegue, que você tenha êxito. É uma batalha, não é que nós estamos em Cristo para ser guardados, mas a batalha é todo dia, a oração, é a leitura da palavra que é poder, é a unção que faz a diferença. Nós não podemos desprezar a unção do Senhor. Nós sabemos que houve tanta brincadeira, até eu me preocupei comigo mesmo, né, de como fazer o ministério, por causa das brincadeiras com a unção. A unção não pode, nós temos que ter um cuidado muito grande. A unção é algo do Espírito Santo que está com a igreja, que traz o poder, a graça, a força, o poder para... você vai ver quando Jesus, no capítulo 21 de São João, ele, antes de ter ascensão, ele vem, daí a irmã Alcione, né, paz do Senhor amado, o Senhor vem aos seus discípulos, aparece antes da sua ascensão e sopra sobre eles o Espírito Santo, a unção, porque ela capacita, ela quebra o jugo, ela que restaura, ela que cura. O poder do Espírito Santo é que faz a diferença, é que nos dá força, senão a gente vira o inimigo um do outro, a gente se perde, a gente perde a fé, a gente toma a unção, capacita. O que Jesus fez? Antes dele se ausentar, ele disse que não deixaria órfão. E a igreja não está órfã, ela está revestida do Espírito Santo, é poder. É que a gente brincou, né? Eu incluo com os cuidados da igreja, houve tanta brincadeira com o poder de Deus, com a unção, que acabou se banalizando, mas isso bom, não vem ao caso. Então o que Daniel ele faz? Ele, sabendo disso e com a palavra revelada, ele entrou em oração. Ele sabia, olha, era para essa bênção ter sido cumprida, essa promessa, e está atrasado. O que está acontecendo? Então ele foi. Tem duas coisas que nós vamos aprender na batalha espiritual: oração, pastor Júnior, né? Deus abençoe, pastor. Tem duas coisas que nós vamos aprender na batalha espiritual. E a gente aprende aqui no livro de Daniel, do capítulo 10, e o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, 18 de Romanos, o que ele fala, o primeiro versículo que eu li, né? Então, duas coisas nós temos que aprender para a batalha espiritual: oração e jejum. Oração e jejum. Se a gente olhar, a gente diz, mas jejum para quê? Um diz assim, eu não jejuo, mas Deus me usa. Não, usa até ali. Mas o jejum, ele capacita e ele mexe com a parte do mundo espiritual. E o jejum que mata a carne, exatamente tira o prazer da carne em tudo, para que possa ter o revestimento da unção, do poder, da graça de Deus. Então, você vê que Daniel, sabendo de que alguma coisa estava errada, não cumprimenta. Às vezes você está lá com abrindo parênteses, você está lá com uma promessa e diz assim, puxa vida, né, eu queria, né, Deus usou, me deu, porque, irmão, eu tenho uma coisa que eu gosto de botar aqui: se a pessoa me der uma bênção, e bênção, é coisa boa, irmão, de qualquer jeito eu agarro, eu digo, Deus, me dá, quer dizer, não fico nessa oração, mas eu digo, missionária Giovânia Soares, Deus abençoe, minha amada. Então eu tomo porque é bênção. Se é uma coisa ruim, que eu não entendo, eu oro, Senhor, está nas tuas mãos. Mas não se esqueça que Paulo diz que é melhor dar do que receber. Então, o que eu faço? Eu oro pelas pessoas. Eu prefiro, na minha oração, agradecer tão somente o necessário, porque é o primeiro passo, adorar a Deus, depois pedir quem eu puder pedir. É melhor dar do que receber. Não é só dinheiro, não é só o tempo de estar na igreja, mas também a tua intercessão e teu jejum
por alguém, pela igreja, pelo povo, porque a igreja foi comprada por sangue, foi por preço de sangue. Nós hoje a ordem é, deixa a igreja aberta, entra um de cada vez. Nós não temos esse costume, nós mantemos, está mantido, está chovendo aqui, está mantido o ciclo de oração, porque desde o início, nós, para o Senhor, deu o nome da igreja, montar a igreja, Ele mesmo ordenou, bote um ciclo de oração, porque Ele será a lâmpada acesa para que a obra seja feita. E a gente mantém isso há 28 anos. Então, graças a Deus, e agora estamos mantendo, está indo lá, missionária Simone, 8 às 9 da manhã, oração, quem quiser socorro de oração, vai lá, não tem aglomeração, é espalhado, é pouca gente, é Pedro, João e Tiago. Então eu quero dizer para você, o que Daniel fez? Primeira coisa, ele sabendo que havia atraso na promessa de Deus naquele momento, e ele entendeu isso na revelação da palavra. Diz que ele teve uma palavra revelada em que ele, Daniel, com o nome de Beltesazar, que nós sabemos que foi o nome babilônico, e ele diz que entendeu que a palavra é verdadeira e tratava de uma guerra prolongada, quer dizer, havia uma guerra espiritual. O que ele fez? Oração e jejum. Você vê que por 3 semanas ele manjar desejava, ele não comeu, manjar desejava, ele não comeu, desculpa aí, manjar desejava, ele não comeu, quer dizer, ele matou a sua carne. E aí já fiz algumas vezes, eu e a bispa, jejum, quando estava mais novo, inclusive, de 21 dias, comendo só legumes, irmão. Não é fácil. Chegou uma hora eu não queria ouvir falar o nome chuchu, eu brinco com isso, né? Ouvi falar de chuchu, eu não aguentava mais. Porque nós tivemos experiência maravilhosa, gloriosa, né? Então, a oração e o jejum aqui vai combater. Então, quando ele está diante do rio Hidekel, e eu vou ser breve aqui por causa da live, né? Está chovendo forte aqui, eu estou aqui fora, então estou me ajeitando aqui para não haver nenhuma, não cair água no fio aqui, me perdoa. Então, Daniel, orando, estava às margens do rio, às bordas do rio Hidekel, e aí veio voando a ele um varão, e aqui fala, né? Esse varão aqui eu sei que é o ancião de dias, é Jesus, com certeza, né? Porque pela misericórdia de Deus tive essa experiência dele vir a mim, e, né, numa situação muito, muito difícil, né? Em que sei que foi para converter, foi uma experiência que Deus teve que dar para que eu pudesse entender o que ele queria, e ele falou comigo. Então, não é o caso agora do meu testemunho, mas Daniel diz que os que estavam com ele não viram a visão, mas temeram e saíram de perto, né, com temor. Mas Daniel ouviu as palavras daquele que falava com a voz de muitas águas, de multidão, depende da tradução, que a voz do Senhor é maravilhosa, né? E ele fala com Daniel com carinho, mas, irmão, uma coisa que o poder de Deus, a unção que capacita, que ensina, e nós não podemos desfazer como muitos já estão desfazendo, a unção de Deus é ela que ensina. A palavra por leitura simples, comum, como se lê qualquer coisa, ela é sagrada, mas se lê como qualquer coisa, não há revelação do Espírito, não há o conhecimento da palavra, não há aquilo que está pelas cortinas, ela é descortinada, revelada para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que com seriedade, com respeito, com temor. A palavra de Deus não é chacota. Você vê que
Hoje se brinca muito com as coisas de Deus. Deus tenha misericórdia. Eu peço perdão. Quando eu vejo o que fizeram nos carnavais, coisas, eu digo, Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa, eles não sabem, porque se eles soubessem, eles temiam ao Rei da Glória, ao Eterno, ao Criador. Eles temiam e não faziam o que fazem. Mas como tem Satanás que entra no coração e desvirtua o entendimento, com as pessoas cegas, como Saulo, com escama nos olhos e com ouvidos agravados, ouvem, mas não têm entendimento, veem, mas não conseguem enxergar, são cegos ambulantes. Então nós sabemos que tudo isso faz parte, porque o reino de Deus, diz a Escritura, que é conquistado por esforço. Então não adianta a pessoa confessar simplesmente a Jesus e querer bênção, bênção, bênção. Nós queremos bem da bênção, nós queremos. O Senhor nos dá as bênçãos, o Senhor cuida do seu povo. E não é agora que Deus vai desamparar. Ele não desamparou no Egito, Ele não desamparou nessa época aqui do cativeiro. Deus nunca desamparou. Então, sabe o que eu entendo aqui de Deus? Que Deus botou Daniel, Misael, Ananias e Azarias, homens intercessores dentro de uma terra endemoniada, que era a Babilônia, onde Deus maligno. Irmão, crente não tem que ter medo, crente tem que ter autoridade. Crente tem que tomar posse da autoridade. Crente tem que estar revestido da palavra e da unção, da autoridade de Jesus. Aqui Daniel se vê revestido, se vê com autoridade. Então o que ele faz? Então é para guerrear, vamos guerrear. E venha ele, o varão glorioso, o ancião de dias, vem Jesus Cristo, Senhor, eu creio, é ele aqui. E depois vem Miguel, o príncipe, que ele é guerreiro, e vem e fala a Daniel, né? E diz para Daniel que ele veio guerrear. E aqui o rei da Pérsia, no versículo 13 do capítulo 10 de Daniel, representa principado, Satanás, nas hostes celestiais malignas, né? E por isso havia uma batalha espiritual. E aí o próprio Senhor diz que a visão é para alguns dias, ainda para dias, né? E Miguel diz que veio guerrear e foi impedido, que ele ia voltar à peleja e que ainda era para uns dias, mas ele revela a Daniel que desde o dia diz para ele: não temas, a igreja não tem o que temer, irmão. Abrindo parênteses aqui, a igreja não tem o que temer, a igreja tem que ficar firme, fortalecida, a igreja tem que orar, clamar, que é tempo agora das hostes malignas, hostes nas regiões celestiais da maldade, principados e potestades, de tentar contra a igreja e contra a vida do crente. Só que a gente não pode esquecer que a igreja tem um dono, que a igreja tem a marca, e não não vou dizer nomes aqui que eu estou na internet, não é marca tal do chinelo ou da camisa. Essa marca, ela foi uma marca chamada sangue na cruz do Calvário. Essa marca tem que estar no crente. Você veja que eu gosto de trazer isso no meu entendimento. A ordem de Deus é que ficassem o povo dentro de casa e a marca do sangue na porta. Quem estivesse fora de casa, não é porque era do Senhor, ele temia o Senhor, que escapava. Não, se era primogênito, tinha que ficar dentro de casa. E a ordem de Moisés diz: fiquem dentro de casa, façam a mesa, faça a ceia do Senhor e adore a Deus, e fica adorando, não saia de dentro de casa. E falou: Josué, passa o sangue do cordeiro, essa é a ordem do Senhor, porque o destruidor vai passar, olha, diz, essa casa não posso entrar, porque tem ordem, tem um dono. A igreja tem um dono, a tua vida tem um dono, a tua família tem um dono, o Senhor é o nosso dono. Então, irmão, pode passar o diabo que for, pode passar o Covid, pode o mundo dentado que for, pode dizer que vai haver fome na terra, pode haver, tem maldade, tem hoste da maldade, tem. Nós vamos orar, a igreja tem autoridade, nós não podemos ficar esperando no Senhor, nós temos que
Agora é botar em prática. Para que nós aprendemos? Para que a gente aprendeu agora? Para a gente ir para a sala de aula agora de novo, sentar? Até quando uma igreja vai ficar só estudando? Temos que estudar, temos. É a palavra, irmão. É isso aqui, ó. É Bíblia surrada. É Bíblia surrada. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um objeto de celular. Vocês me perdoam, me desculpem aí. É bom, ajuda. E eu busco lá no Google. Isso é uma coisa. Ninguém aqui está condenando porque eu uso, eu preciso, senão eu não estaria aqui ministrando. Só que tem uma coisa, não podemos esquecer disso aqui, é um livro sagrado. É nele que nós temos. A gente estudou, a gente aprendeu, a gente buscou, jejuou, orou, clamou, né? Já vimos morto ressuscitado, já vimos surdo ouvir, mudo falar, já vimos câncer cair, sair de dentro do corpo das pessoas. Eu tenho toda essa experiência ministerial. Só que tem uma coisa, isso não fica toda hora. Agora é hora de batalha. Nessa hora aqui, Daniel não ficou orando para o aleijado andar, ele ficou orando. Era a hora de guerra, era a hora que os principados e potestades tinham que cair e do céu vir o anjo do Senhor e vir o anjo guerreiro Miguel. E a gente tem que estar em oração. A igreja é momento de orar, clamar ao Senhor, para que logo, logo a vitória chega. E assim, mas o mundo vai acabar. Irmão, o diabo sempre fez isso, não é da agora. Desde que ele foi derrubado, se rebelou contra o Senhor do céu e tentou contra Eva, qual é a função dele? Tentar, tentador. Jesus foi claro quando falou, lembrando desse incircunciso dentro do jardim do Éden. É uma lembrança. O ladrão veio roubar, a matar e a destruir. Se Eva e também Adão tivesse na obediência, diz que eu não vou morrer, mas o Senhor disse para não comer, eu não quero saber se vai morrer, você não vai. Não, eles comeram achando que ia ser igual a Deus. Olha a maldade do coração de Satanás. Ser igualzinho a Deus, ou maior que ele. Sempre foi o alvo dele. Dominar, derrubou um terço. Dominar. E nunca foi diferente. Né? As hostes malignas vai usar o governador, vai usar o presidente, vai usar o homem da Câmara, vai usar o homem da toga, vai usar quem ele puder usar para dizer, olha, vai acontecer isso, vai morrer todo mundo, vai... Escuta, nós estamos debaixo da graça e da promessa do Senhor. A igreja será arrebatada. Então eu creio que eu posso ver lutas, posso ver opressão, posso ver dificuldades. Por aí, eu vejo, aí hoje mesmo vi um repórter, ainda há pouco, o homem estava chorando, dizendo, poxa, não tem mais ônibus. E como é que eu queria vir pegar minha marmita, eu não posso, eu não tenho carro, e eu não tenho dinheiro, me tiraram meu dinheiro. Tiraram minha passagem de ônibus, tiraram os ônibus da rua. Então, e chorando, aquilo dói o coração, dói, irmão, dói. Não dá para dizer que não dói, não dá para dizer que isso está normal, não dá para ficar indo para isso. Não dá dor. Então vamos orar, igreja do Senhor, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar. Quem tem força, jejua, quem tem força, ore. Agora é momento da peleja, irmão. A promessa é que a igreja será arrebatada, a igreja será tirada da grande tribulação. A igreja não vai ficar na grande tribulação. A igreja não vai ficar, ela vai passar pelos 3 anos e meio. Isso é notório, vai passar por momentos difíceis. Mas quando o anticristo rasgar, dizer agora acabou a igreja, o Senhor já tirou ela, arrebatou, há uma promessa. Então nós não vamos ficar aqui órfãos e não vai ficar abandonado, porque Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco. E nós temos que orar, clamar, agradecer, continuar e com fé. Não se esqueça da parábola do juiz iníquo, da qual o próprio Jesus falou. Quando vir o Filho do Homem, haverá fé na terra. Então, haverá fé. É a hora em que Satanás, a arma dele, ele não vai te roubar, se preocupar se você tem dinheiro ou não tem. Pelo contrário,
Ele vai roubar a tua fé. Ele pode tentar tirar para tirar a tua fé. Ele vai tentar roubar a tua fé, tirar o alvo da fé. Quer dizer, a Covid está aí. Eu creio que se eu viver ou se eu morrer, eu estou em Cristo, que nem Paulo. Olha Saulo ao ponto que chegou. O morrer é lucro, viver é ganho. É ganho. Então não sei o que é melhor, mas eu estou em Cristo. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas não sou eu, mas quem vive, Cristo vive em mim. Então são versículos que a gente tem que tomar e dizer: diabo, aqui é um servo e uma serva do Senhor. Nós estamos aqui com autoridade. E quem vai cair fora da nossa casa, da nossa vida, é Ele. Pode sair, porque é ordem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa palavra, Daniel 10, iniciada com o versículo Romanos 8, 18, não dá para comparar. As aflições desse mundo, quer dizer, as opressões que estão vindo e que estão, ela não vai derrubar a igreja. Ela não vai tirar a nossa fé. A igreja pode estar uns 15 dias fechada. Ela tem oração, está orando, a lâmpada está orando pela sua vida, pela minha, pela de todos. E se todas as igrejas tiver algum momento nos dias de orações, você pode ter certeza de uma coisa: parede porta arriada não para a oração, concreto não para a oração. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O anjo está aí porque Miguel está para a igreja como guerreiro, e os anjos ministradores na força e na forma do Senhor Jesus, na ordem dele para guerrear. E você é um Daniel, se ponha como Daniel, é um Daniel intercessor. Daniel me ensina muito esse capítulo 10 de Daniel, homem de oração. Você, mulher de oração, como tem valor aquela mulher das canelinhas finas. Eu me lembro, eu vi que um homem forte que eu conhecia, que era meu amigo, na infância, eu tinha 16 anos, ele com facão na mão, dizendo que ia matar a família toda. Veio uma senhora, gravetinho, canelinha assim, ó, dava para mim pegar o dedo e botar na canela dela assim, ó, fechado, fraquinho. Mas debaixo do braço dela tinha uma coisa que é mais poderoso que qualquer homem musculoso, qualquer treinador, qualquer homem treinado no físico, qualquer gigante, qualquer coisa. Era a palavra de Deus. Ela veio pequenininha, chegou perto e disse: olha, Satanás, solta essa faca. E naquela hora a faca caiu. E ela disse: Luiz Carlos, pega. E eu corri, peguei aquele facão. E ela disse: você não tem poder. Ele disse: eu vou matar. Vai não. Ela falou, levantou a Bíblia e disse: aqui está a palavra de Deus. Pum, caiu lá. Oh, glória! É isso que a igreja tem que se fortalecer e se renovar em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amanhã estarei às 10 horas da manhã com a oração da fé. E se der, eu estarei aqui às 20 horas também, pregando a palavra de Deus. Na sexta-feira, ou eu, ou a bispo, ou qual for, mas nós estaremos pregando. Não podemos esmorecer. Nós temos que buscar força no Senhor. Estamos com luta, eu estou com luta. É guerra, irmão. Nós estamos na guerra. E nós somos mais do que vencedores, porque conosco, quando o diabo olha para mim e para você, ele tem que ver que tem um gigante, que é um Deus grande, criador, com poder, Jesus Cristo, que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Então ele sai para lá, Covid, sai para lá, diabo, sai para lá, Satanás, no nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Façamos oração. Essa noite eu estarei às 3 horas te convocando para você orar comigo. Entre lá às 3 horas. Eu vou orar no WhatsApp e vou mandar para você a minha oração. E vou orar junto com você. Ore aí junto. Pode gravar a oração, porque a oração já vai para outros também. Você manda para todos. Eu vou mandar a minha. E se você quiser mandar a minha, quiser mandar a sua, pode mandar. Nós temos que orar. Vamos clamar às 3 horas da manhã. Pai, Deus de Abraão, a ti eu te clamo, Senhor, sobre esta palavra, Senhor.
assim como Daniel entendeu e teve a revelação que os dias eram chegados, Senhor, da vitória. Os dias eram cumpridos, Senhor, e precisava haver uma batalha, e que bastava ele entrar na peleja em oração e jejum, que tu ia ordenar a respeito do teu povo e a respeito do teu filho. E por isso tu disse, homem muito desejado, desde o dia que aplicaste o teu coração a me buscar, eu ouvi da tua oração. Nenhuma oração Senhor, é desprezada. Ela chega a ti como salvas de ouro. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu declaro agora, Senhor, o teu poder. Repreende toda a força oculta, todo mal, todo entendimento confuso, tudo aquilo que vem para confundir, Senhor, os nossos entendimentos. Nós repreendemos, nós declaramos contra todo o espírito da morte, da doença, da enfermidade, que cai por terra em nome de Jesus Cristo. Para a glória do teu santo nome, eu declaro, Senhor, a tua vitória ao teu povo. Senhor, visita todas as UTIs, visita todos os hospitais, visita o presidente da República, visita os homens da torga, Senhor. Tira as máscaras, traz humildade, Senhor. Eles são missionários da nação, Senhor, que a nação é tua, o povo é teu, Senhor. Para esse Senado, para esse, Senhor, deputados estaduais e federais, e, Senhor, e prefeitos, e governadores e vereadores, e todos os funcionarismos públicos, Senhor, seja, Senhor, honestos, firmes, Senhor, e sejam úteis, Senhor, ao povo, para que teu povo possa glorificar o teu nome, porque assim tu ordena, Senhor, e seja repreendido toda a carestia dessa nação, seja repreendido o espírito de rebeldia nessa nação, seja repreendido tudo aquilo que tenta, Senhor, roubar e saquear a nação. Senhor, todo espírito de roubo, de saque e de carestia é repreendido pelo nome, pelo sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. Eu oro crendo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai estar no Face, vai estar no YouTube, e depois eu também, a diaconisa Flávia estará me passando e eu passarei a você. Deus te abençoe. Fique na paz.